Olá mais uma vez, que a graça e a paz de Cristo seja com todos nós. Nós estamos aqui para esse dia, o 12º do nosso desafio, dos 100 dias na presença do Senhor, 100 dias buscando palavra e orientação do Senhor, do Espírito Santo para as nossas vidas. E uma palavra que tem queimado desde ontem no meu coração, uma palavra que tem ministrado muito na minha vida é a palavra sobre descanso. No meu cotidiano, às vezes essa é uma das coisas que a gente sente mais falta, do descansar. E talvez não seja a realidade do seu cotidiano, do seu dia a dia, mas no meu dia a dia eu percebo que o descanso é uma necessidade das pessoas em geral. As que estão convivendo comigo, elas estão se sentindo muito cansadas. E vamos refletir aqui que o cansaço, ele não tem um aspecto apenas, né? O cansaço é uma dessas questões que afetam o ser humano nas 3 dimensões dele: a física, a emocional e a espiritual. Nós temos que entender que mesmo espiritualmente nós ainda não estamos completos, nós ainda não estamos prontos, porque nós estamos em aperfeiçoamento. O nosso espírito está ligado com o Espírito de Deus, que nos ensina diária e cotidianamente as coisas, mas nós ainda não estamos prontos, mesmo espiritualmente falando. E muitas vezes na nossa dimensão espiritual, por conta da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de maturidade espiritual, nós também cansamos espiritualmente. Nosso espírito também se cansa. Então, eu fiquei refletindo e o Espírito do Senhor foi colocando no meu coração algumas questões. Uma das questões que ele me chamou a atenção é que o descanso, ele é tão importante que ele é mandamento. A gente não dá importância para isso. Repare, como nós falamos na semana passada, nós não temos o entendimento completo e profundo sobre o descanso para Deus. O que é o descanso na cosmovisão divina? Como o cristão ele pretende viver na cosmovisão divina, ele precisa entender o que Deus fala sobre o descanso. E o descanso ele é tão importante que ele é mandamento, assim como todas as outras. Ninguém se corrige porque não descansa, você já reparou isso? Se uma pessoa roubava, ela conhece Jesus e ela não rouba mais. Se ela traía, ela conhece Jesus, ela não trai mais. Se ela mentia, conhecendo Jesus, ela não mente mais. Mas será que a gente aprendeu a descansar depois que a gente conheceu Jesus? E o descanso está no mandamento, igual às outras coisas. Está no mandamento junto a honrar pai e mãe, está no mandamento junto a não roubar, não matar. O descanso está no mandamento junto com não adorar imagens e esculturas, adorar apenas o Senhor. E repara que a gente não dá o devido valor e atenção ao descanso. E a Bíblia ela vai tratar de tipos de descanso. Nos livros de Gênesis e de Êxodo, Deus vai então trabalhar a sua lei para o povo, né? São livros jurídicos praticamente, né? Tem ali a lei de Deus para o seu povo, mas ele lembra que o próprio Senhor estabeleceu o descanso, quando ele mesmo encerrou toda a sua obra e descansou. Naquele primeiro ciclo de 7 dias, houve um dia de descanso. Deus estava projetando um padrão para a humanidade para andar nela. Então, se eu quero me parecer com Deus e a vida do cristão é conhecer mais a Deus e fazê-lo conhecido, você imagina o impacto que tem uma pessoa que não observa o descanso na sua vida, que não procura o descanso na sua vida. E é interessante que as 3 áreas da vida do descanso, elas estão interligadas. Se você não observa, você falha miseravelmente em todas elas. Elas estão muito interligadas.
Mas eu fiquei refletindo esses dias, eu retomei ali nos meus momentos de lazer, eu quis de novo assistir as séries, e eu comecei com o The Chosen. Eu retomei a que eu estava assistindo, já tinha maratonado, assistido ali as primeiras temporadas, agora entrei na 4ª temporada, e eu fiquei pensando, né, observando Jesus. Ali é uma obra de ficção, mas ela se baseia. As pessoas que escreveram os textos, os roteiros, elas tiveram o cuidado de estabelecer um padrão completamente possível para Jesus e para os seus discípulos. Só que as pessoas têm resistência com a série, veja bem, porque humanizou Jesus. Aí eu comecei a ficar intrigada. Porque se na nossa teologia nós dizemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus, por que ele não pode ser humanizado? Por que nos ofende humanizar Jesus? Se o que ele veio foi ser homem, para trilhar um caminho até Deus, ele foi homem perfeito, e em tudo que fez ele não pecou. Como ele sendo homem perfeito, trilhando um caminho para ser o sacrifício perfeito, ele precisava ser 100% homem. Ele ser 100% Deus não faria o sacrifício de Cristo purificador, não seria redentor, não seria expiatório. E esse Senhor demonstrado ali, ele se cansa e ele descansa, ele se retira, ele contempla, ele dá ação de graças, ele tem momentos com as pessoas, ele tem uma vida cotidiana, ele tem relacionamentos, ele come, ele dorme, ele toma banho, ele descansa, ele se inquieta, ele cumprimenta pessoas, ele compra, ele lida com as situações. Mas ele faz isso humanamente. E humanamente ele implica ali o conhecimento que ele tem sobre Deus. Jesus pode ser uma pessoa perfeita porque ele conhecia Deus face a face, ele era o Filho de Deus. E o que ele deixou para nós não foi só uma herança de missão. O que ele deixou para nós também foi um projeto de vida. Um projeto de vida onde nós podemos viver como ele, mas nele. Isso só é possível vivendo nele. E nós precisamos observar as coisas que ele deixou, os legados que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou e começar a olhar na nossa cosmovisão cristã, pensando como Deus pensa e replicando padrões divinos na nossa vida. E nós temos uma visão muito voltada para o tecnicismo. Nós somos uma comunidade ocidental muito voltada para a produtividade. Nós precisamos entender que nós estamos no meio de uma cultura que fala sobre ganho, produtividade, conquista, riqueza, patrimônio e pererê, pererê, pererê. E nisso, a gente entende que se a gente não se esforçar além do limite, nós vamos continuar vivendo uma vida medíocre. Aí, enquanto eles se divertiam, você estudava. Enquanto eles dormiam, você fazia isso. E a gente vai criando assim uma era, uma ideia de super-humanos que rasgam a própria pele em nome do sucesso. E se alguém é bem-sucedido é porque ela fez muito mais do que os outros. Nem todo mundo que tem essa dedicação conquista lugares altos. E essa frustração de muita gente que paga pessoas, paga cursos para ser injetado nela isso, e elas estão doentes e infelizes. Elas perderam a família, perderam filhos no processo, perderam a saúde, a sanidade, perderam relacionamentos, amigos, porque águia anda com águia, leão anda com leão e piriri, pororó. E essa falta de descanso mental e de vislumbrar o descanso como algo divino e de conexão com Deus
A gente fica na loucura da produtividade e aí a gente não tem tempo de qualidade com o nosso Criador, a gente não consegue parar e ter relacionamentos saudáveis, conversas longas, olhares trocados. A gente não tem mais, essas habilidades estão se perdendo na nossa vida moderna. E o interessante é que a falta de tempo não é falta de tempo, é falta de tempo para. O tempo há, mas ele está sendo dedicado a outras coisas. A grande produtividade, as redes sociais que a gente acha que são inspiração, mas na verdade criam nichos de comparação com realidades totalmente adversas. E eu, usando aqui redes sociais para postar, né, para multiplicar aqui o canal e poder alcançar mais pessoas, pelo menos nesse início, né? Para ter mais pessoas terem oportunidades e estarem participando, eu fiquei vendo pessoas que eram modelo, padrão, pessoas que estavam vendendo na internet conteúdos de vida de qualidade, agora vindo à tona, né? Seus relacionamentos que não eram nada bons, sua vida que não era nada daquilo que estava sendo mostrado. As pessoas compram a ideia daquela vida maravilhosa e perfeita que não existe. Porque aquelas pessoas estão vendendo rotinas de produtividade, rotinas em que o muito fazer, estabelecendo padrões que não são padrões de Deus. Precisa voltar para nós o autoconhecimento, o conhecimento do alto. Nós precisamos olhar com lupas para nosso interior, através dos olhos do Espírito Santo, e insistir em conhecer mais do alto. O que é que Deus fala sobre isso? Ou como eu aprendo? E o descanso, ele é negligenciado por falta de conhecimento do alto e autoconhecimento. Isso é muito sério, porque ministra na nossa vida. Parece um papo de maluco. Mas Deus quer ensinar as pessoas a descansarem, porque isso está atrapalhando a comunhão delas com Deus. E é um descansar profundo, é um descansar da vida e um descansar nele. Usufruir de tempo nele, em descanso, em contemplação, em meditação, em troca. Como uma planta, Deus vai absorver o gás carbônico que é nocivo para nós, mas nós mesmos produzimos esse gás. Nós mesmos produzimos a impureza. Mas Deus tem disposição de nos arraigar nele, sorver da nossa vida todas essas coisas nocivas para nos dar descanso. Nós queremos carregar tudo isso e orar para que Deus, ele então ministre nas nossas vidas o descanso. Mateus 11, 28 a 30 fala: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e vos darei descanso. Jesus está falando aqui do descanso emocional e espiritual, porque ele fala assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele tem uma experiência emocional e espiritual para verter nas nossas vidas, e nós precisamos nos comprometer com o descanso físico, porque o descanso físico também é vontade do Senhor. Em Êxodo capítulo 20, no versículo 8 até o versículo 11, Deus vai explicar ali nos mandamentos: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Sábado pode ser traduzido como descanso, o dia do descanso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem um animal, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Colocou como mandamento. Descanse, pare. Descanse, tenha qualidade. Desconecte-se. Ainda mais na nossa era, nós precisamos de muito mais do que isso. Nós criamos uma série de oportunidades tecnológicas para ter mais tempo e temos menos tempo.
Criamos uma série de comodidades e vivemos cansados. Onde nós estamos aplicando esse tempo? Onde nós estamos nos conectando? O descanso ele é extremamente necessário para a renovação, para a redução de estresse e para a aproximação de Deus. Renovação porque ele atinge a área física. Nós precisamos nos permitir ter mais energia e mais motivação. Redução do estresse porque nos permite baixar a ansiedade e trabalhar com a promoção da paz e da tranquilidade através do aprendizado de Cristo. Porque quando nós pensamos em estresse, nós pensamos assim, como um sentimento, mas o estresse ele é uma resposta, na verdade. Quando a vida nos pressiona, o estresse é uma resposta ao nosso nível de absorção do impacto da vida e o poder de reação, a forma de reação. Então, a gente tem pequenos estresses o tempo todo. Só que a gente começa a sentir quando a vida está batendo muito mais forte do que a gente pode responder positivamente. O corpo mesmo, ele responde a estresse. E é necessário isso para que o corpo tenha reação. Mas quando é que ele se torna um problema? Quando a nossa capacidade de reação e de manutenção, olha, houve uma avaria aqui, é como bater num carro. Eu vou jogar uma bola de ping-pong, e eu vou jogar depois uma bola de basquete, depois eu vou jogar uma bola de aço. Cada uma delas promove um estresse. A capacidade do carro de ricochetear aquele objeto sem ter avaria é que vai determinar o nível de estresse. Com certeza, aquela bola de aço, ela vai causar uma avaria. Essa sensação ruim, essa ansiedade que vai criando em nós pelo estresse, é porque nós já não estamos mais respondendo às intempéries da vida da forma como nós deveríamos responder. E esse estresse que começa a gerar, inclusive, algumas respostas químicas nocivas ao nosso corpo, porque todas as respostas são produzidas, hormônios que vão produzindo respostas. E os hormônios que produzem respostas ao estresse, eles criam em nós uma sensação assim, toda hora você tá ativo. Obviamente eu tô falando aqui de maneira super simples, porque eu não sou da área, eu não sou especialista, mas eu tô tentando fazer compreensível. A gente fica em alerta o tempo todo. E esses hormônios que produzem esses alertas, eles têm uma alta carga ali que vai passar da conta e vai trazer prejuízo pra gente. Então, essa renovação do físico e a redução do estresse, área física, área emocional, precisam acontecer. E espiritualmente promove uma aproximação de Deus mesmo. Não da obra, não do trabalho, não das coisas que a gente faz em Deus, mas ele retrata a nossa vida num outro ângulo para que a gente enxergue Deus. E eu quero aqui chamar a nossa atenção para isso. O descanso é um mandamento, e por que a gente não se fere em descumpri-lo? Por que não descansar não é um problema para nós? Nós não identificamos como pecado, e é pecado. Porque o descanso é do Senhor, ele é um mandamento do Senhor. E Jesus faz um convite. Olha, você está chegando nesse nível porque você está negligenciando o descanso. Eu quero que você aprenda de mim. Então é por isso que eu estou falando. Por que essa série é importante? Por que repensar a nossa ideia sobre um Jesus humanizado não é heresia? Ele precisou ser humano para que a obra expiatória fosse completa. Ele fala, então aprenda de mim, e eu vou olhar para quem Jesus era, para como Jesus agia, como ele conversava, como ele reagia, quais eram as conexões que ele fazia, olhar para o cotidiano de Cristo. E aí eu preciso colocar em prática, observar um dia do descanso, fazer pausas durante o meu dia, priorizar meu sono. E no que toca a minha comunhão com Deus, eu preciso aprender dele. Da natureza de Jesus, aí entra a palavra de Deus como um instrumento no seu momento de meditação. Eu vou orar 30 horas, eu vou orar assim, 1h30 por dia, mas eu não vou parar tempo nenhum. Eu não vou parar nenhum tempo para
contemplar, relaxar, fazer uma respiração mais comprometida, mais observada. Eu não vou em momento nenhum promover o bem-estar que eu necessito para estar bem, para realizar bem essa obra. Eu não vou escutar meu corpo dizendo, você está sobrecarregado, porque a gente fala assim, olha, eu vou dar a vida na missão. Mas por quanto tempo você vai fazer essa missão? Se a sua vida não for até o momento de cumprir a missão, você vai chegar diante de Deus e Ele vai dizer, eu coloquei um recurso na sua mão e você não cuidou dele. E o seu corpo e a sua mente são recursos que Deus precisa usar. Tenta fazer uma pregação com a mente cansada. Tenta fazer um evangelismo com o seu corpo cansado. E tenta fazer isso descansado e mentalmente disposto. Aí você vai entender. O Espírito está em você nos dois momentos, mas você vai entender os frutos e os resultados de quando você está bem e quando você não está bem. Nós vamos estar todo dia bem? Não, obviamente que não. Mas observe o seu cotidiano. Há quanto tempo você está sobrecarregado? Há quanto tempo você está oprimido? O que é o estresse da vida? Porque a gente não pode controlar. Você pode controlar as coisas que vão te acontecer? Não. Você, num dia como esse, ensolarado, tem como dizer se ele vai ser bom ou ser ruim? Você fez a oração e você declarou. Vai ser bom. Você declarou. Vai ser ruim. E só por isso ele foi bom ou foi ruim? Pela declaração positiva? Então nós estamos ficando místico. Nós não temos como saber. O sol nasceu para todos, mas tem chuva para todos, tem vento para todos, tem tempestade para todos. Inclusive para os que creem. Só que a forma como eu faço isso precisa ser armado no Espírito. Para isso eu preciso de aproximação com Deus, eu preciso de tempo com Deus, eu preciso de descanso com Deus, eu preciso de conexão com Deus. Não é fazendo coisas que me levam a Deus, é buscá-lo, mas também atraí-lo e ter esses encontros. O Senhor tem ministrado muito isso. E ontem, num momento de adoração, assim, houve uma visitação do Espírito Santo muito preciosa para mim. Por quê? E ali eu fui renovada. Naquela adoração, naquela entrega, naquele respiro, naquele encontro em que só dizia a importância do Senhor para mim. Eu não estava fazendo nada. Eu não estava pedindo por ninguém, eu não estava intercedendo por ninguém, eu não estava em batalha espiritual. Tudo isso eu vou fazer, tudo isso é importante, tudo isso faz parte. Mas essa conexão que me renova e que me permite fazer todas as outras coisas. Inclusive as coisas do meu cotidiano. Ser mãe, ser esposa, ser filha, ser professora, ser amiga e tantas outras coisas. Então guarde essas palavras no seu coração. Não permita que você seja lesado nisso. E não peque. Não descansar é um pecado. Não descansar tira você do encontro com Deus. Porque esse lugar onde Deus fala conosco e se conecta conosco de forma pessoal e íntima, não é a visitação, o encontro com Deus na igreja, no grupo de crescimento, na obra do ministério, exercendo visita, evangelismo, louvores, estudos bíblicos. Não é isso. É esse tempo entre você e Deus, no particular, no secreto, que Jesus tanto falou. Ele está falando, aprenda comigo. Olha como eu faço. Em vários momentos Jesus se retirava para orar, para ficar ali, ele e Deus. E nós, filhos, a gente acredita que vai dar certo do jeito que a gente está fazendo. Irmãos, vamos aprender de Cristo. Vamos aprender com Cristo. Vamos olhar para Cristo. Para com essas experiências humanas. Nossa geração, ela tem a infelicidade de estar sendo saqueada pelo evangelho coach. O evangelho que fala da produtividade, que fala só sobre providência e escassez como fruto dos seus esforços.
Irmãos, tá falando do evangelho em que você precisa dar o máximo de si e tudo, e vai ligar você à produtividade, vai ligar você à performance. Deus está soprando sobre a igreja dele. Pare de gastar tempo com performance. Vá ouvir o seu Senhor. Vá dormir, vai descansar, vai desligar celular, vai desligar a TV, vai ficar num lugar tranquilo, vai respirar pelo tempo que for preciso, necessário e possível. Então vamos orar para que o Senhor nos ajude nessa empreitada. Senhor nosso Deus, obrigada por nos ensinar todas as coisas. Nosso foco nesse propósito de 100 dias é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E para isso, eu quero pedir ao Senhor que ajude a mim e a essa pessoa a refletirmos, ó Deus, naquilo que a sua palavra fala sobre descanso e colocar em prática, a entender que o Senhor quer que nós paremos, a fazer a nossa mente entender, Senhor, que nós não precisamos trabalhar tanto quanto pensamos. Precisamos muito mais da tua presença, desfrutar na tua presença, estar na tua presença, buscar o Senhor na intimidade, para então promover frutos que possam ser compartilhados na coletividade, no cotidiano. Senhor, me ajude essa pessoa. Esse é um ensinamento muito profundo. Nos ensina a respirar, a se acalmar, a desacelerar, a ter inteligência, Senhor, emocional, a ter saúde mental, saúde física, a procurar, Senhor, mecanismos e meios que promovam uma saúde nas áreas da nossa vida, física, emocional e espiritual. Não negligenciando, Senhor, os talentos que o Senhor nos deu, porque todos eles serão cobrados por Ti. De todos nós teremos que dar contas. Eu sei, Senhor. Mas eu quero orar ao Senhor pedindo ajuda, ensino, pedindo auxílio. Ó Senhor, muito obrigada. Que pelo poder do Teu Espírito Santo seja gerado em nós um coração mais íntimo do Senhor. Que nós possamos descansar e lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Cristo, nós Te apresentamos a nossa ansiedade e nós dizemos sim aos Teus cuidados. Nós não vamos mais nos enfadar, correr, nos sobrecarregar, Senhor, com isso, mas viveremos uma vida que reflete o Teu amor, a Tua justiça, a Tua santidade, a comunhão. Em nome de Jesus, sela minha vida e a vida dessa pessoa no Teu poder. Pai, traz discernimento. Pai, traz, Senhor, ensino. Traz conversão de mente. Promove o Teu ensino em nossos corações. Palavras do pleno conhecimento de Deus. Que nós tenhamos uma fome, uma sede de conhecer o Senhor. O ímpeto de Te conhecer. De ter tempo contigo. Para então realizarmos a boa obra que o Senhor nos deixou para que andássemos nelas. Obrigada, Jesus, por nos ensinar cada dia mais. Que eu e essa pessoa que está aqui, Pai, possamos, Senhor, ser alinhados em Ti e colher os frutos, Deus, daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Muito obrigada. Eu Te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida e conforme as misericórdias e vontade do Senhor, nós estaremos aqui para mais um dia refletindo e compartilhando as palavras que o Espírito Santo tem falado nos nossos corações. Deus te abençoe e até lá.